Estou te deixando e me mudando para Palm Springs, com meu novo namorado de 25 anos. Vou levar todo o nosso dinheiro comigo. A mensagem chegou às 3 da manhã, no horário local do Golfo Pérsico, logo depois de eu terminar um turno de 14 horas na plataforma. Meu nome é Miles Harrington. Tenho 52 anos e passei os últimos 27 trabalhando em plataformas de petróleo pelo mundo. Minhas mãos ainda estavam cheias de graxa quando abri a mensagem da Krista, minha esposa há 18 anos. Fiquei olhando para a tela do celular quando apareceu outra mensagem, uma imagem mostrando nosso saldo conjunto zerado. Antes havia $142 mil. Ela ainda colocou um emoji de beijo, como se isso fosse engraçado. Não joguei o celular, não bati na parede, só me sentei na minha cama apertada, que eu dividia com 2 colegas da plataforma, e digitei: certo, boa sorte. Depois desliguei o celular e fui tomar banho. No dia seguinte, os caras perceberam que eu estava estranho porque pulei o café da manhã e fui direto trabalhar. Jackson, meu segundo no comando, ficava olhando durante as checagens de segurança, mas sabia que era melhor não perguntar. Tínhamos 16 trabalhadores dependendo da gente para manter essa cidade de metal flutuante segura e funcionando. Problemas pessoais ficavam fora do trabalho. No intervalo do almoço, olhei meus e-mails. Krista já tinha pedido o divórcio e disse que eu abandonei o casamento por trabalhar muito no exterior. Ela contratou um advogado chamado Bradley, especialista em divórcios com muito dinheiro envolvido. Estavam pedindo pensão com base na minha renda exagerada. Ela ainda teve a coragem de dizer que o novo parceiro dela, de apoio emocional, já estava morando na nossa casa em Odessa. Fechei o notebook e voltei a trabalhar, sem contar nada para ninguém. Aquela noite, escrevi um e-mail, não para a Krista, mas para meu primo Brandon, que é contador em Houston. Hora de ativar o protocolo inverno, escrevi. Era uma frase código antiga entre a gente, sem precisar explicar nada. 3 minutos depois, ele respondeu: já estou cuidando, não responda nada até voltar para os Estados Unidos. Faltavam 2 semanas para terminar aquele período, 2 semanas de turnos de 12 horas no calor de 43 graus, enquanto a vida que eu achava que tinha acabava lá em casa. Os caras iam entender se eu pedisse licença por emergência, mas o que isso ia mudar? Melhor terminar o trabalho e receber o salário. Quando fui dormir naquela noite, o supervisor da plataforma, Vincent, passou no meu quarto. Tudo estável? Ele não estava perguntando só sobre a perfuração. Está tudo sob controle, respondi. E estava mesmo, mais do que a Krista podia imaginar. Conheci a Krista há 19 anos, na loja de pesca do meu amigo em Odessa. Ela tinha 31 anos, trabalhava no caixa, fazia piadas com os moradores da cidade grande que achavam difícil pescar. Eu tinha 33, já com 10 anos no petróleo, em casa entre contratos, ajudando meu amigo a organizar o estoque. Nos casamos 11 meses depois. Foi rápido, mas parecia certo. Eu já tinha uma boa vida, era dono da minha casa por causa de um investimento de sorte numa empresa pequena que foi comprada, e tinha um caminho seguro na carreira, nas plataformas internacionais. Ela dizia que admirava minha estabilidade, meu foco. Eu admirava o jeito dela, a facilidade de conversar com qualquer um. O problema sempre foi o ritmo das viagens, 2 meses fora, 1 mês em casa, naquela época. Mas o dinheiro era ótimo. Eu ganhava em 6 meses, o que muita gente da cidade levava 3 anos para juntar. Concordamos que valia a pena. Ela cuidaria da casa, eu construiria o futuro. Por volta do ano 12, começaram os primeiros problemas, coisas pequenas, reclamações por perder aniversários, perguntas sobre se eu precisava mesmo aceitar o contrato na Arábia Saudita, comentários de como os maridos das amigas estavam sempre presentes nos jantares. Olhando agora, eu devia ter percebido. No ano em que fiz 47, ela parou de perguntar quando eu voltaria. Parou de mandar fotos das coisas dela. Nossas videochamadas ficaram mais curtas, mas achei que era só parte natural de um casamento à distância.
O conforto substituindo a empolgação. A rotina tomando o lugar da incerteza. No último Natal, cheguei em casa e vi que ela tinha mudado toda a decoração sem me avisar. Móveis novos, tinta nova, tudo novo. Quando perguntei, ela só disse: eu precisava de uma mudança. Não perguntei que tipo de mudança era essa. 2 meses atrás, percebi transferências da nossa conta para outra conta que não reconheci. Conserto da casa, ela explicou. A fundação da casa precisava de reparos. Passei em frente antes de viajar para este novo turno. Nenhum sinal de obra, mas havia um Audi preto na garagem que eu nunca tinha visto. 4 semanas atrás, ela parou de atender minhas ligações. Só mandava mensagens dizendo que estava ocupada com um novo projeto. Quase voltei para casa antes da hora. Mas me convenci a confiar na minha esposa de 18 anos. 3 dias atrás, nosso vizinho Harold me mandou uma foto de um caminhão de mudança em frente à nossa casa. Achei que você deveria saber. Foi tudo o que ele escreveu. Não respondi. Só esperei. Às vezes, o melhor que um homem pode fazer é nada. Às vezes a verdade aparece sozinha. Terminei meu turno no dia seguinte à mensagem da Krista e voltei para o quarto. O telefone via satélite tocou. Era o Brendan. Você está sentado? Ele perguntou. Pode falar. Respondi. Ele foi direto ao ponto, sem rodeios. Ela está planejando isso há pelo menos 14 meses. Transferências regulares para uma conta separada no nome de solteira dela. Começou com pouco, 2.000 aqui, 3.000 ali. Depois vieram quantias maiores nos últimos 90 dias. No total foram $214 mil transferidos, não só os 142 mil da conta conjunta. O quarto pareceu girar por um momento. Era muito mais do que o saldo que aparecia na nossa poupança conjunta. Tem mais uma coisa, Brendan continuou. Ela mudou os beneficiários do seu seguro de vida faz 6 meses. E pegou uma linha de crédito de $40 mil usando a casa como garantia. Falsificou sua assinatura nesse documento. Me sentei na beira da cama, ouvindo o som constante dos geradores da plataforma abaixo de mim. 18 anos juntos. Quase 2 décadas de vida compartilhada, e ela vinha me apagando aos poucos por mais de 1 ano. E o cara? Perguntei por fim. Devin Forrester. Tem 25 anos, como ela disse. Foi personal trainer, sem histórico de trabalho nos últimos 3 anos. Teve 3 relacionamentos com mulheres com mais de 45 anos. Todos terminaram em menos de 18 meses. Eu não precisava que ele explicasse o padrão. E Miles? A voz de Brendan ficou mais baixa. Tem cobranças no cartão de crédito por 2 passagens só de ida para Palm Springs, marcadas para terça-feira. Isso seria daqui a 3 dias. Ela não só me deixou. Estava fugindo, tentando desaparecer com tudo antes mesmo de eu voltar para casa. Desliguei o telefone e fiquei ali no escuro por muito tempo. Não acendi a luz. Só fiquei sentado, vendo as lembranças se reorganizarem na minha cabeça, como peças de quebra-cabeça formando outra imagem. As ligações à noite que ela fazia do lado de fora. O interesse repentino por exercícios há 3 anos. As reclamações sobre dinheiro, mesmo com nossas economias em ordem. O que mais doeu não foi a traição. Foi o plano. O jeito frio e calculado como ela foi desmontando nossa vida aos poucos, ainda sorrindo para mim, enquanto aceitava o dinheiro que eu mandava, enquanto dizia que sentia minha falta. Algo mudou dentro de mim naquele momento. A dor virou outra coisa, algo mais duro, mais frio. Fui até meu armário, peguei meu notebook, entrei na conta de e-mail que só eu e o Brendan conhecíamos. Acessei a empresa que abrimos 8 anos atrás, depois que vi um colega perder tudo num divórcio. Winter Light Holdings, o nome de solteira da minha avó, junto com o riacho que passava pela nossa propriedade. O saldo da conta apareceu. 1,6 milhões de dólares. Eu estava mandando 70% da minha renda para lá há 8 anos. Tudo legal. Declarado no imposto, mas separado dos bens do casamento por meio da estrutura da empresa que o Brendan criou. Mandei um único e-mail para meu advogado em Houston. Prossiga com a operação Retorno Frio.
Depois fechei o laptop e fui até o refeitório tomar um café. Pela primeira vez em dias, senti fome. Pousei em Houston 38 horas depois que meu turno acabou. Brandon me encontrou no aeroporto, me entregou um celular descartável e uma pasta de documentos. Ela está ligando direto para o seu número normal desde ontem, disse enquanto caminhávamos até o carro. O banco congelou a conta para onde ela mandou o dinheiro. É procedimento padrão para transferências grandes e fora do comum. Eles querem que você vá pessoalmente confirmar. Ela não sabia que eu estava de volta. Já passou por uma traição assim? Comenta aqui. Você não está sozinho. Se essa história mexeu com você, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Porque histórias reais merecem ser ouvidas. E às vezes, a melhor vingança é a paz. Ninguém sabia, só eu e Thomas. Thomas era meu advogado. Mas isso nem é a parte mais interessante. Ele pegou o tablet e me mostrou uma série de mensagens de texto. Eram entre Krista e alguém salvo como D. Li por cima. Planos da nova vida deles. Piadas sobre eu trabalhar fora enquanto eles gastavam meu dinheiro. Detalhes da casa que já tinham reservado em Palm Springs. Mas uma troca de mensagens de 2 dias atrás me chamou a atenção. Krista. O banco congelou o dinheiro. Preciso que o Miles confirme pessoalmente. O que fazemos? D. Ele ainda está na plataforma por mais 10 dias. Diz para ele que sua mãe teve uma emergência. Faz ele autorizar você a resolver isso. Você ainda é a esposa dele. Krista. Ele não atende minhas ligações. D. Tente mais. A gente precisa desse dinheiro antes de fechar o contrato da casa na semana que vem. Senão vamos ter que pensar no plano B. Krista. Não me sinto bem com o plano B. D. É só o seguro de vida. Ele trabalha com perigo por um motivo. Acidentes acontecem o tempo todo. Entreguei o tablet de volta para o Brandon. Minhas mãos estavam firmes, mas frias. Essas mensagens são válidas? Perguntei. Vieram do backup na nuvem do celular dela. Ela usou sua conta da Apple para configurar o novo celular no ano passado. Nunca trocou a senha. Tudo sincroniza com seu armazenamento em nuvem. Fomos direto para o escritório do Thomas. Ele já tinha preparado os papéis do divórcio, uma denúncia criminal pela falsificação do empréstimo da casa e um pedido de emergência para congelar todos os bens. Tem um problema, disse Thomas quando nos sentamos. Ela entrou com uma acusação de violência doméstica contra você ontem. Disse que saiu de casa por causa de abuso emocional constante e controle financeiro. Disse que tinha medo pela própria segurança. Isso é um absurdo, falei. Estou a quase 10.000 quilômetros de distância há 7 semanas. Não importa. É uma tática para ganhar simpatia do juiz e justificar ter pego o dinheiro. O advogado dela está pressionando para uma audiência de emergência amanhã para conseguir uma ordem de restrição contra você e uso exclusivo da casa. Então ela quer me impedir de entrar na minha própria casa enquanto o namorado dela mora lá? Thomas assentiu. E tem mais. O empréstimo da casa, ela já gastou. Transferiu para uma empresa registrada no nome do Devin Forrester 3 dias depois de receber. Respirei fundo. E agora? Vamos entrar com os pedidos imediatamente. Fraude, falsificação, traição, conspiração criminosa com base nessas mensagens. Vamos pedir o congelamento de todas as contas dela e da empresa também. E ele deslizou um documento pela mesa. Vamos entrar com isso. Olhei o papel. Pedido para cancelar a acusação de violência doméstica com prova de falso testemunho. Que prova? Perguntei. Thomas sorriu de leve. Os dados do seu crachá da empresa mostram que você esteve na plataforma por 7 semanas seguidas. O carimbo no seu passaporte confirma. E pedi os registros das suas ligações dos últimos 12 meses. Nada que indique brigas ou ameaças. Assinei onde ele apontou. Mais uma coisa, disse Thomas. Você precisa parecer surpreso quando ela for notificada. Ela não pode saber que você voltou. Por enquanto, oficialmente, você ainda está no mar. Assenti. Consigo fazer isso. Quando saí do escritório do Thomas, meu celular tocou. Era uma mensagem da Krista no número antigo. Por favor, me liga. É uma emergência.
Eu preciso de você. Não respondi. A armadilha estava armada, mas não por ela. Fiquei na casa do Brandon aquela noite. Dormi melhor do que nas últimas semanas. Na manhã seguinte, entrei no sistema de câmeras de segurança da nossa casa em Odessa. Um sistema que instalei 3 anos atrás e sempre mantive de longe. Krista ou esqueceu que ele existia, ou achou que eu não teria acesso estando fora do país. As imagens mostravam um homem jovem relaxando na beira da piscina, na nossa piscina, bebendo do meu uísque e vestindo o que parecia ser meu antigo moletom da faculdade. Ele estava no meu celular com alguém, rindo, com os pés em cima do móvel de área externa que eu mesmo construí com as mãos. Enquanto assistia, Krista apareceu no vídeo. Ela parecia nervosa, andando de um lado para o outro enquanto falava. Não dava para ouvir o áudio, mas os gestos dela diziam tudo. As coisas não estavam saindo como ela planejou. Brandon entrou com um café. Você precisa ver isso, disse ele, abrindo o notebook. Ele passou a noite investigando mais a fundo o passado de Devin Forrester. O que encontrou mudou tudo. Ele já fez isso antes, 3 vezes. Brandon virou a tela para mim. Mesma coisa em todas. Conhece uma mulher. Normalmente casada, sempre com boa condição financeira. O relacionamento começa. A mulher larga o marido, levando o dinheiro que puder. Eles se mudam juntos. Em até 18 meses, ele desaparece com o que restou. A tela mostrava notícias, registros do tribunal, postagens nas redes sociais. 3 mulheres em 5 anos. Todas ficaram financeiramente arruinadas. Uma ainda pagando dívidas no cartão de crédito feitas por Devin no nome dela. Tem mais, disse Brandon em voz baixa. Ele foi investigado brevemente pela morte do ex-marido da segunda namorada. Acidente de carro suspeito, 6 semanas depois do pedido de divórcio. O homem caiu de um penhasco numa estrada que ele dirigia há 20 anos. Nunca houve acusação formal, mas a dúvida pairou entre nós. Meu celular tocou. Krista de novo no meu número antigo. Deixei cair na caixa postal. Você devia ouvir isso, disse Brandon, colocando no viva voz. Miles, por favor, preciso que você ligue para o banco. A voz dela falhou, parecendo choro. Houve um mal-entendido com a conta. Eu só estava movendo o dinheiro para um investimento mais seguro, como a gente conversou, mas o banco bloqueou tudo. Não consigo acessar nada. Por favor, liga lá e diz que está tudo bem. Estou com muito medo. A gente nunca falou sobre isso. A atuação era convincente. Eu teria acreditado 2 semanas atrás. Ela está desesperada, disse Thomas quando nos encontramos para almoçar. O contrato da casa em Palm Springs é daqui a 5 dias. Eles precisam daquele dinheiro. E agora? Perguntei. A audiência de emergência é hoje à tarde. Juíza Winters vai presidir. Ela não tolera acusações falsas de violência doméstica. Temos sua defesa pronta com provas. E o dinheiro no banco? Já pedimos o retorno total para sua conta. Mas tem outra coisa. Thomas deslizou uma pasta pela mesa. Seu vizinho Harold mandou isso hoje de manhã para o meu escritório. Dentro havia fotos de móveis sendo colocados num caminhão de mudança. Meus móveis, heranças de família, coisas que estavam na minha família há gerações. Estão esvaziando a casa, confirmou Thomas, e vão sumir com ou sem o dinheiro do banco. Fechei a pasta e devolvi. Mudança de planos. Os 2 me olharam. Quero ir para casa. Não é recomendável antes. Começou Thomas. Não para confrontá-los. Esclareci. Quero assistir. Da casa do Harold. Quero ver com meus próprios olhos. Brandon e Thomas trocaram olhares. E quero estar lá quando forem notificados. Não escondido atrás de papéis. Quero que a Krista veja meu rosto quando o mundo dela desabar. Thomas assentiu devagar. Vou providenciar. Ao sairmos do restaurante, chegou uma mensagem no meu celular descartável. Era do Harold. Estão carregando agora a escrivaninha do seu avô, aquela que você restaurou. Achei que você queria saber. Alguns roubos vão além do dinheiro. Algumas traições cortam mais fundo. Isso se tornou algo pessoal,
num nível totalmente novo. As 6 horas de viagem até Odessa me deram tempo para pensar. Thomas combinou com o xerife de entregar os papéis às 9 da manhã seguinte. Brandon montou um sistema de vigilância da casa do Harold, do outro lado da rua, onde eu ia passar a noite. Estava tudo pronto. Harold me recebeu com um aperto de mão silencioso quando cheguei pouco depois da meia-noite. Ele era engenheiro aposentado de petróleo, trabalhou em plataformas por 30 anos. Nenhuma explicação era necessária. Ela não sabe que você está aqui? Perguntei quando entramos. Nenhuma. Passaram o dia embalando tudo, levando as coisas boas, deixando o resto. Ele apontou pela janela da frente, com vista clara da minha garagem. 2 caminhões de mudança já vieram e foram. Caminhões maiores vêm amanhã cedo para levar o que falta. Assenti, absorvendo a informação. Mas alguém apareceu. Uma mulher com prancheta ontem. Parecia corretora de imóveis. Isso foi inesperado. Vão vender a casa? Pelo jeito, sim. Vi ela tirando fotos. Liguei pro Thomas, que prometeu verificar os registros da propriedade logo cedo. Às 3 da manhã, sem sono, sentei na cozinha do Harold, revisando os documentos que Brandon preparou. Registros bancários mostrando como Krista esvaziou nossas contas aos poucos. Registros de ligações com horas de conversas com Devin, há mais de 1 ano. Faturas de cartão com diárias de hotel na nossa própria cidade, nos dias que ela dizia visitar a irmã. Era uma clareza fria ver tudo junto. Não foi só uma traição por impulso, mas um roubo planejado. Um desmonte completo do que construímos juntos, peça por peça. Ao amanhecer, Thomas mandou a confirmação por mensagem. Krista tinha colocado nossa casa à venda 2 dias antes, com valor 30% abaixo do mercado, para vender rápido. Ela falsificou minha assinatura no contrato com a imobiliária. Às 8h30 da manhã, assisti da cozinha do Harold, enquanto Krista e Devin colocavam os últimos itens no Audi preto dele. Coisas pequenas, valiosas, fáceis de carregar. Os porta-retratos de prata da minha avó. O relógio antigo que meu pai me deu antes de morrer. Às 8h45, um caminhão grande de mudança chegou. 3 homens desceram e foram até a casa, no horário exato. Às 8h55, um carro sem identificação estacionou atrás do caminhão, bloqueando a saída. 2 agentes do xerife e uma mulher de terno desceram. Thomas tinha mandado uma oficial de justiça com eles. É hora, disse pro Harold. Atravessei a rua enquanto os agentes iam até minha porta. Krista atendeu. O rosto mudou de irritado para confuso quando se identificaram. Senhora Harrington, temos papéis legais para entregar à senhora e ao homem presente. Fiquei escondido, vendo do canto da calçada quando a cor sumiu do rosto dela. Ela chamou o Devin, que apareceu atrás, abraçando-a pela cintura. Foi aí que entrei na vista. O rosto da Krista. Nunca vou esquecer. Do choque pro medo, depois pra tentativa de disfarçar. Devin só parecia perdido. Miles, ela sussurrou. Você deveria estar na plataforma. Surpresa. Falei baixo, acenando pros oficiais. Eles entregaram a pilha de documentos. Ordem de restrição, congelamento de bens, denúncia criminal por falsificação, cancelamento da venda da casa e início do divórcio com acusação de fraude e conspiração. Você não pode fazer isso. Devin gritou se impondo. Ela tem medo de você. Fizemos denúncia de violência. Já foi rejeitada hoje pela manhã pela juíza Winters. Interrompi. Difícil abusar alguém a 10.000 quilômetros de distância. A juíza se interessou especialmente pelas mensagens sobre o plano B com meu seguro de vida. O rosto dele ficou sem reação. Krista deu um passo à frente, já com lágrimas. Miles, foi tudo um mal-entendido. Você estava apenas salvando nossos documentos? Completei, olhando para o caminhão de mudança. Protegendo nosso patrimônio ao esvaziar a casa? Planejando nosso futuro ao vender o imóvel sem me contar? Ela não respondeu. Vocês têm 30 minutos para retirar apenas itens pessoais, disse a oficial. Roupas e itens de higiene. Todo o resto ficaria no local,
até o inventário judicial. Enquanto eles entravam sob supervisão, virei e comecei a me afastar. "Para onde você vai?" Krista gritou atrás de mim. Não olhei para trás. Para casa. A audiência aconteceu 3 semanas depois. Eu sentei de um lado da mesa com Thomas, Krista e o advogado dela do outro. Devon estava visivelmente ausente. Ele desapareceu 2 dias depois de ser notificado, levando o resto do dinheiro e das joias da Krista com ele. Um padrão conhecido, exatamente como Brandon tinha descoberto. A juíza analisou as provas com calma. Registros bancários, documentos falsificados, mensagens de texto, dados de localização. Quando chegou nas mensagens sobre o plano B e o dinheiro do seguro, ela parou de ler e olhou direto para Krista. "Senhora Harrington, a senhora tem consciência das penas por conspirar para cometer fraude de seguro ou algo ainda pior?" O advogado da Krista sussurrou rapidamente no ouvido dela. "Não foi bem assim, meritíssima", gaguejou Krista. "Devon só estava brincando. Eu jamais faria isso." "Guarde isso para o processo criminal", interrompeu a juíza. "A competência deste tribunal é divisão de bens e dissolução do casamento." Ela continuou lendo os documentos, balançando a cabeça de vez em quando. Quando terminou, colocou os papéis de lado e tirou os óculos. "Em meus 30 anos como juíza, raramente vi um caso tão claro de engano financeiro planejado dentro de um casamento." Ela olhou para Krista. "Você esvaziou as contas conjuntas de forma sistemática, falsificou documentos e planejava fugir do Estado com os bens do casal." Virando-se para mim, seu olhar suavizou um pouco. "Senhor Harrington, embora a criação de contas separadas por meio de uma holding possa parecer questionável para alguns, o tribunal entende que o senhor sempre pagou as despesas da casa, declarou os impostos corretamente e nunca tentou esconder bens do governo, apenas protegê-los de possíveis reivindicações futuras." A decisão foi rápida e final. Todos os bens transferidos por Krista seriam devolvidos para mim. A casa continuava sendo somente minha. O pedido dela de pensão foi negado. E o mais satisfatório, a juíza encaminhou as provas de falsificação e conspiração ao promotor para possíveis acusações criminais. Ao sairmos do tribunal, Krista tentou se aproximar. Eu apenas continuei andando. Algumas vitórias não precisam de palavras. 6 meses depois, eu estava de pé na varanda da minha cabana nas montanhas, nos arredores de Missoula, Montana. O terreno fazia parte da Winterlight Holdings desde o início. 40 acres de floresta de pinheiros e campos que comprei 5 anos antes, como plano de aposentadoria. Krista nunca soube que existia. As acusações de falsificação contra ela foram reduzidas com um acordo judicial, sem prisão, mas 5 anos de liberdade condicional e pagamento de indenizações que ela provavelmente nunca terminaria de pagar. A última notícia era que ela morava com a irmã em Tulsa, trabalhando no comércio. Devin tinha seguido em frente com uma médica divorciada no Arizona. O padrão dele continuava,